Queridos irmãos, é com muita alegria que vivemos esse Festival Internacional das Famílias carregado de graça, são inúmeros testemunhos. Nós temos tido uma grande ação de graças, recebendo testemunhos em várias línguas vindos de vários países. Bendito seja Deus por tudo que Ele, com a sua palavra, faz nos corações. E hoje o dia é regado com sangue de mártires. 40 jovens que deram a vida pela evangelização do Brasil, encabeçados por um jesuíta português jovem, bem-aventurado Inácio de Azevedo, padre, e os seus companheiros, e que vão regar essas terras do Brasil com sangue de mártires. Então, demos graças a Deus por todos aqueles que vão até o fim da doação para que nós conheçamos a fé. Hoje, alegria de podermos celebrar todos aqueles que nos precederam na fé e que, com muita autenticidade, puderam testemunhar como é bom e como é agradável viver com o Senhor. E mesmo se somos testemunhas de um martírio que vai até o sangue, os mártires dão a vida com muita audácia, com muita certeza, no que não é o fim, mas que é o início da vida eterna. Êxodo 12, 37 a 42 é a primeira passagem que nos é dada hoje. Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé. Somente os homens, sem contar suas famílias. Subiu também com eles uma multidão misturada com ovelhas, gado e muitíssimos animais. Cozeram pães ázimos com a farinha que haviam levado do Egito, pois a massa não estava levedada. Expulsos do Egito, não puderam deter-se e nem preparar provisões para o caminho. A estada dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. E no mesmo dia em que findaram os 430 anos, os exércitos do Senhor saíram do país do Egito. Esta noite, durante a qual o Senhor velou para os fazer sair do Egito, deve ser para todos os filhos de Israel uma vigília para o Senhor em todas as suas gerações. Bonito porque o Senhor quer nos preparar uma terra onde Ele mesmo se dá a cada um de nós. E é impressionante como Ele vela para que nós possamos ser libertos do Egito. E o Egito representa todas as escravidões, tudo que não nos deixa livres, tudo que nos deixa escravizados, presos, encurralados, incapazes de sermos livres. Que alegria podermos perceber que o Senhor faz de nós homens e mulheres livres porque Ele vela sobre a nossa libertação. Ele caminha conosco e a par e passo Ele quer nos libertar. E imaginem, 430 anos de cativeiro e que agora é celebrada essa libertação. A palavra de Deus vai dizer, esse dia deve ser uma vigília para o Senhor, para todas as gerações. Quer dizer que devemos ter momentos em que adoramos, celebramos as libertações de Deus, as maravilhas de Deus, também fazendo vigílias, isto é, vigiando, esperando a aurora. A noite que vivemos na nossa vida, ela já deve como que esperar a aurora, esperar a libertação. E o Senhor nos exorta nessa passagem a fazermos vigílias para Ele. Bonito. Engajarmos-nos nessa vida de oração que proclama as maravilhas de Deus, que faz memória de todas as libertações, mas também que gera novas etapas de liberdade. Salmo 135. Aleluia! Celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, porque o seu amor é para sempre. Ele nos salvou nos nossos opressores, porque o seu amor é para sempre. Ele feriu o Egito em seus primogênitos, porque o seu amor é para sempre. E fez sair Israel do meio deles, porque o seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque o seu amor é para sempre. Ele dividiu o mar dos juncos em duas partes, porque o seu amor é para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque o seu amor é para sempre. Mas nele arrojou Faraó e seu exército, porque o seu amor é para sempre. Queremos cantar a fidelidade de Deus, queremos cantar as maravilhas de Deus. Hoje seria muito bom, nesse dia de sábado, de podermos fazer memória. Sábado, na história de salvação,
em que, depois de celebrarmos a sexta-feira em que o Senhor dá a vida por nós, é um dia de silêncio, mas é um silêncio contemplativo. É um dia mariano para deixarmos passar no nosso coração todas as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Você hoje poderia escrever uma carta agradecendo a Deus tudo que Deus fez, todos os benefícios, todas as libertações, todas as curas que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Ele fez maravilhas, porque o seu amor é para sempre. Mateus 12, 14 a 21. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com Jesus. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiam e ele os curou a todos. E os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi. Eis o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, ele não clamará, nem a sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão sua esperança. Forte essa passagem do Senhor. Eis o servo escolhido do Pai. Jesus é esse servo bem-amado em quem a alma de Deus, Pai, se compraz. Jesus é esse eleito, e esse eleito que vem repleto do Espírito Santo e vem com uma missão, anunciar o direito às nações. O direito não é um fardo pesado, uma lei pesada, o direito é um caminho reto, é um caminho de plenitude, é um caminho de retidão, é um caminho de corrida mística de união a Deus. O direito é aquilo que Deus quer nos dar, nós que temos tanta coisa torta em nós, tantas tendências tortuosas, o Senhor quer nos dar esse caminho reto, esse caminho direito. E olha que bonito, ele vem com uma autoridade serena, ele não vem gritando, se impondo, obrigando, ele é onipotente e ao mesmo tempo ele nos deixa extremamente livres. E essa é a beleza do seu amor. Ele não nos obriga, ele não nos constrange. A sua voz nas ruas não se ouvirá. Ele não vem quebrar o caniço rachado, quer dizer que aquilo que está fraquejando em nós, aquilo que é tão vulnerável, ele não vem quebrando, mas ele vem cuidando, fortificando. Ele também não vem apagar a mecha que ainda fumega, mas ao contrário, ele vem nos conduzir ao triunfo. É muito bonito escutar Deus dizer a Catarina de Sena, eu quero a tua vitória, eu quero a tua vitória, eu luto por ti, eu luto para que você tenha a vitória na sua vida. E em 2 Crônicas 20 é uma das passagens que eu amo na palavra de Deus, amo a palavra toda, mas há passagens que me marcaram para sempre. Eu era muito novinha quando cheguei na comunidade e essa palavra foi o primeiro tema bíblico que eu fiz. Deus combaterá por nós. Esse combate não é o teu. Qual é o nosso combate? É o combate de descer, é o combate do louvor, é o combate da humildade, é o combate da confiança. Mas Deus é que combate por ti. E a palavra de Deus é muito incisiva. No momento em que eles começaram a louvar, rodeados de milhares de inimigos, mas no momento em que eles começaram a louvar, Deus criou uma emboscada e todos os inimigos foram vencidos. Este combate não é o teu. O Senhor também quer nos dar a certeza que o combate de uma família santa não é o nosso combate. O nosso combate é o combate da confiança, é o combate da vida de oração, é o combate de pastorear a família para Deus, é o combate de pôr Deus em primeiro lugar, mas depois a santificação dos membros de uma família, a plenitude das suas vocações, é Deus que faz. É Ele que nos dá o triunfo, é Ele que luta por nós. Hoje celebramos então esses santos mártires, jovens que deram a vida. 40 mártires portugueses e espanhóis, entre eles 2 padres, 24 estudantes e 14 irmãos auxiliares, todos jesuítas. Inácio de Azevedo nasceu no Porto, em Portugal, 1526, e aos 23 anos já tinha entrado na Companhia de Jesus ocupando vários serviços. Ele era ardoroso pelas missões além fronteira. Então, um jovem
com um carisma desejoso de evangelizar além fronteiras. Foi quando o superior-geral o enviou para o Brasil e, ao retornar, testemunhou a necessidade de mais missionários. Por isso, saíram 3 naus missionárias. Em uma delas estavam Azevedo e os seus 39 companheiros. Mas a nau foi interceptada por 5 navios de inimigos da fé católica que queriam a morte de todos. Impressionante o sangue de mártires que existe nessa terra. Tantos homens e mulheres que deram a sua vida para que eu conhecesse Jesus. Por amor pela igreja, ele aceitou o martírio, exortou e consolou a todos os seus filhos espirituais. Tinha 23 anos. Foi morto e lançado ao mar. E todos os outros foram martirizados, alcançando a coroa da glória na eternidade. Inácio e seus companheiros foram assassinados por serem católicos e missionários. Estamos ainda no tempo das novas missões, a começar agora pela nossa própria casa. A nossa família hoje é lugar de missão. As famílias amigas são lugares de missão. Hoje temos que ter a coragem dos mártires, a têmpera dos mártires, que aceitam muitas vezes ser ridicularizados, não compreendidos, taxados de não sei o quê, mas que aceitam testemunhar explicitamente de Jesus. São João Crisóstomo, esse bispo do século IV, vai nos exortar falando sobre os sofrimentos e a glória dos mártires. Ele diz assim: consideremos a sabedoria de Paulo. Que diz ele? Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Porque, exclama, me falais das feridas, dos tormentos, dos altares, dos algozes, dos suplícios, da fome e do exílio, das provações, dos grilhões e das algemas. Ainda que invocais todas as coisas que atormentam os homens, nada podeis missionar que esteja à altura daqueles prêmios, daquelas coroas, daquelas recompensas. Pois as provações cessam com a vida presente, ao passo que a recompensa é imortal, permanecendo para sempre. Também isso insinuava o apóstolo em outro lugar, quando dizia: o que no presente é insignificante e momentânea tribulação, ele diminui a quantidade pela qualidade e alivia a dureza pelo breve espaço de tempo. Como as tribulações que então sofriam eram penosas e duras por natureza, Paulo se serve da sua brevidade para diminuir-lhe a dureza, dizendo: o que no presente é insignificante e momentânea tribulação, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Vede como é grande a glória que acompanha a tribulação. Vós mesmos sois testemunhas do que dizemos. Antes mesmo que os mártires tenham recebido as recompensas, os prêmios, as coroas, enquanto ainda se vão transformando em pó e cinza, já corremos com entusiasmo para honrá-los, convocando uma assembleia espiritual, proclamando o seu triunfo, exaltando o sangue que derramaram, os tormentos, os golpes, as aflições e as angústias que sofreram. Assim, as próprias tribulações são para eles uma fonte de glória, antes mesmo da recompensa final. Tendo refletido sobre essas coisas, irmãos caríssimos, suportemos generosamente todas as adversidades que nos sobrevierem. Se Deus as permite, é porque são úteis para nós. Anota bem isso. Se Deus as permite, é porque são úteis para nós. Não percamos a esperança nem a coragem, prostrados pelo peso dos sofrimentos, mas resistamos com fortaleza e demos graças a Deus pelos benefícios que nos concedeu. Deste modo, depois de gozarmos dos seus dons na vida presente, alcançaremos os bens da vida futura, pela graça, misericórdia e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele pertencem a glória e o poder com o Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos. Amém. Coragem dos mártires, têmpera dos mártires, é isso que devemos pedir àqueles que ofereceram a sua vida até o fim no martírio por nosso Senhor. O que é ser adulto? E quando pensamos nessa gloriosa liberdade dos filhos de Deus, para as crianças é aprender a obedecer, para os adolescentes é aprender a escolher, para os jovens é se decidir, é começar um engajamento. Mas um adulto, o que é essa vida de liberdade?
Ser adulto nessa liberdade é se engajar e se doar e fazer compromissos definitivos. Não podemos ficar sempre na etapa do discernimento. Ser adulto é se doar. E o Papa Francisco, nessa carta belíssima de Amoris Laetitia, número 217 a número 220, eu vos exorto a adquirir esse documento. Você pode baixar também na internet. São documentos muito importantes mesmo, que devemos meditar. E ele diz assim: o acompanhamento espiritual é essencial desde os primeiros anos da vida matrimonial, porque é ele que nos ajuda a fazer escolhas definitivas. Só se podem casar aqueles que se escolhem livremente e se amam. Apesar disso, se o amor se reduzir a uma mera atração ou uma vaga afetividade, isso faz com que os cônjuges sofram de uma extraordinária fragilidade, quando a afetividade entra em crise ou a atração física diminui. Uma vez que estas confusões são frequentes, torna-se indispensável o acompanhamento dos esposos nos primeiros anos da vida matrimonial para enriquecer e aprofundar a decisão consciente. O tempo do noivado não é suficiente. A decisão de casar-se apressa-se por várias razões, mas hoje se atrasou muito o amadurecimento dos jovens. Então, o Papa nos alerta que chegamos ao casamento ainda muito imaturos e por isso precisamos do acompanhamento espiritual. O Papa diz, olha que definição bonita no número 218. A união é real, ela é irrevogável e foi confirmada, consagrada pelo sacramento do matrimônio. Mas, ao unir-se, os esposos tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história e criadores de um processo que deve ser levado conjuntamente para a frente. Por isso é preciso pôr de lado as ilusões e aceitá-lo como ele é. Anota bem, o que é o casamento? Inacabado, chamado a crescer, e ele está sempre em caminho. Quando o olhar sobre o cônjuge é constantemente crítico, isto indica que o matrimônio não foi assumido também como um projeto a construir juntos com paciência, compreensão, tolerância e generosidade. Isto faz com que o amor seja substituído pouco a pouco por um olhar inquisidor e implacável, pelo controle dos méritos e direitos de cada um, com reclamações e competição e autodefesa. Deste modo, tornam-se incapazes de se apoiarem um ao outro para o amadurecimento de ambos e o crescimento da união. O sim que derem um ao outro é o início de um itinerário e vão surgir obstáculos. A bênção recebida é uma graça e um impulso para esse caminho sempre aberto. Habitualmente ajuda a sentar-se e a dialogar para elaborar o seu projeto concreto com os seus objetivos, meios e detalhes. No número 219, o Papa nos exorta: cuidado, que uma água estagnada corrompe-se e estraga-se. Perde-se a inquietude sadia que faz avançar. A dança conduzida por aquele amor jovem, a dança com que os olhos iluminados pela esperança não deve parar. No noivado e nos primeiros anos de matrimônio, é a esperança que tem em si a força do fermento, que faz olhar para além das contradições, conflitos, contingências e que faz sempre ver além. É ela que põe em movimento e nos dá a ânsia do eterno movimento. E precisamos de passar por várias etapas. Precisamos de perceber que temos um projeto de ambos pela capacidade de colocar a felicidade do outro acima das necessidades pessoais, pela alegria de ver o próprio matrimônio como um bem para a sociedade. E por isso, aprendemos a negociar. Sim, temos que negociar. Aprendemos a negociar e a fazer esse exercício do amor recíproco, que já que esta negociação é um entrelaçado de recíprocas ofertas e renúncias para o bem da família. Sentar-se e negociar novamente os acordos, de modo que não hajam vencedores nem vencidos, mas que ambos ganhem. Muito forte tudo o que o Papa hoje nos ensina. E por último, uma palavra de Louise Iselle Martin. Morre a filha Helena, a filha querida, ela já tinha 5 anos, então é uma dor muito grande, a mãe já tinha perdido vários filhos e agora, os primeiros filhos ela perdeu quando elas eram muito bebês, mas agora Helena, aos 5 anos, ela já era muito apegada a essa filha. Ele diz assim: quando voltou e viu a sua pobre filhinha morta, começou a soluçar, exclamando: a minha Heleninha, a minha Heleninha. Depois juntos
oferecemos-la a Deus. Forte. Diante do terror dessa perca de uma filha, juntos oferecemos-la a Deus. Cada filho que partia para o céu levava consigo uma parte de Zélia, que chegou a desejar a sua morte. E durante muito tempo andou com esta ferida que se configurou com a saudade da pátria celeste, a ponto de partilhar com a filhinha. Quanto a mim, não estou de cama, mas também não me sinto bem. Frequentemente tenho febre, ou melhor, todos os dias. Não sofro muito, mas tenho uma contínua dor de cabeça, uma fraqueza geral. Já não tenho força, já não posso trabalhar com destreza, nem por isso tenho coragem. Às vezes, imagino-me que vou agora embora devagarinho com a minha pequenina. Garanto-te que não ligo muito à vida. Desde que perdi aquela menina, sinto um desejo ardente de voltar a vê-la. Mas os que restam precisam de mim, e por isso oro que o Senhor me deixe ainda alguns anos na terra. Tenho muita saudade dos meus 2 meninos, mas agora desgosta-me mais a perda desta. Já começava a gostar da sua presença, era tão querida, tão carinhosa, tão avançada para a sua idade. Não há um minuto, tão avançada para a sua idade, não há um minuto em que eu não pense nela. A freira que lhe dava aulas dizia-me precisamente que as crianças como ela não vivem. Enfim, ela está no céu muito mais feliz do que estão aqui embaixo, mas quanto a mim, parece-me que toda a minha felicidade voou para longe. Esta pequena é a nossa felicidade, será boa e já se vê a sua primícia. Só fala de Deus e nunca deixaria as suas orações por nada no mundo. Gostaria que a visses contar fabulazinhas, como ninguém mais delicado encontra por si mesma a expressão e o tom para dar, mas sobretudo quando diz: menina de cabeça loura, onde julgas tu que está Deus? Quando chega ao ponto, ela diz: lá em cima, no céu azul, e eleva o olhar para o alto, com uma expressão angélica. Não nos cansamos de fazer com que o diga, de tão belo que é. Há alguma coisa mais celestial no seu olhar que nos fascina. Essa Teresinha que vai lhe falar do céu vem consolar o coração de Zélia e de Luís da perca da sua filha Helena. Há momentos de dor, há momentos difíceis na vida de um casal, há momentos que precisamos de amadurecer na união a Deus.